Pense numa fortaleza, só que no céu, quase impenetrável. Agora, imagine um plano para derrubar essa fortaleza. É isso que a gente vai desvendar aqui, passo a passo. Como uma operação militar extremamente ousada conseguiu invadir um dos espaços aéreos mais protegidos do mundo. Pois é, essa é a pergunta de milhões, né? E a resposta, olha, não é só sobre força bruta. Envolve uma estratégia tão inteligente que praticamente reescreveu o manual do combate aéreo. Então, como eles fizeram isso? Antes da gente falar do ataque em si, a gente precisa entender o tamanho do desafio. Porque o espaço aéreo do Irã não é um alvo qualquer. Ele é protegido por uma das redes de defesa mais densas e sofisticadas que existem. E não estamos falando de algumas defesas espalhadas, não. A escala é continental. São milhares de baterias, criando uma malha de proteção gigantesca, projetada para derrubar qualquer coisa que tente entrar sem ser convidada. E no coração dessa fortaleza toda está o Bavar 373. Dá para pensar nele como se fosse o cérebro e os músculos de toda a defesa. É um sistema completo. Ele tem olhos, cérebro e punhos. Era ele que precisava ser neutralizado. E o jeito que ele funciona é uma sequência bem lógica e mortal. Primeiro, um radar gigante funciona como os olhos, varrendo o céu sem parar. Quando ele acha alguma coisa, um segundo radar, muito mais preciso, trava no alvo. Aí, dentro de um caminhão de comando, os oficiais tomam a decisão final e, com um clique, até 8 lançadores disparam. Um processo super eficiente e letal. Ok, então como é que se derruba uma fortaleza dessas? Não com força bruta, mas com inteligência. A primeira fase do plano foi, nossa, um ato de pura astúcia, usando o engano como a principal arma. E aqui a história ganha uma ironia daquelas. A arma-chave usada para enganar todo o sistema iraniano foi o drone americano Lucas. E o mais curioso é que ele foi desenvolvido a partir da engenharia reversa de um drone iraniano que foi capturado. Ou seja, usaram a própria tecnologia do Irã contra ele. E o detalhe mais incrível de todos, o custo. Cada um desses drones custa só $5.000. É um valor surpreendentemente baixo, e esse preço é a chave de toda a estratégia. Porque com um custo desses, não se manda um ou dois, se mandam centenas. Uma verdadeira invasão, não de soldados, mas de um enxame de máquinas baratas e descartáveis que simplesmente encheram os céus do Irã. Mas a grande sacada é a seguinte: o enxame não estava lá para atacar. Eles eram iscas. Esses drones podiam ficar pairando por horas, e o único trabalho deles era fazer com que os operadores iranianos os vissem, travassem seus radares neles, e ao fazer isso, acabassem revelando a localização exata de cada bateria de defesa. Com as defesas iranianas agora expostas, o palco estava pronto para o próximo ato, um ataque coordenado para, literalmente, tirar os olhos do inimigo do céu. E o ataque veio de duas direções ao mesmo tempo: do mar, com navios e submarinos, e do ar, com aeronaves posicionadas na fronteira. O objetivo era um só: apagar as luzes. A primeira parte do ataque usou mísseis Tomahawk. Eles são impressionantes. Voam super baixo, a apenas 30 metros de altura, praticamente abraçando o relevo para se esconder. Foram enviados direto para destruir fisicamente as antenas de radar do Bavar 373 que tinham acabado de se revelar. E, ao mesmo tempo, acontecia um ataque invisível. Pensa assim, é como gritar tão alto num lugar que ninguém consegue mais ouvir nada. Aeronaves americanas emitiram sinais eletrônicos tão potentes que simplesmente sobrecarregaram os radares iranianos. O resultado para os operadores lá na base? Uma tela preta. O inimigo estava completamente cego. Com as defesas iranianas cegas, um corredor seguro foi aberto no céu. E foi através dele que entrou a principal força de ataque. Apenas 15 minutos depois de cegarem as defesas, uma força massiva de 200 aviões invadiu o espaço aéreo iraniano. A fonte descreve isso como uma orquestra da destruição, uma escala de poder aéreo que não se via há décadas. Mas como essa frota inteira entrou sem ser detectada? Através da tecnologia Stealth, ou modo fantasma. O conceito é genial. As superfícies anguladas do avião não refletem as ondas do radar de volta para a fonte. É como a analogia da bola de tênis. A onda bate e desvia para outra direção. Isso torna o avião praticamente invisível. A ponta de lança dessa frota foi o caça F-35I Adir. Para um radar, ele parece menor que uma abelha. As armas ficam escondidas dentro dele, para não estragar o perfil furtivo.
E o mais incrível de tudo, ele pode até hackear os sistemas de defesa inimigos. Não para desligar, mas para mandar informações falsas, fazendo parecer que está tudo normal, bem no meio do ataque. A frota era bem diversificada, cada avião com uma função. Os F-35I lideraram a infiltração silenciosa. Logo atrás, vieram os F-15I, que são os bombardeiros pesados, capazes de carregar mais de 10 toneladas de explosivos. E, claro, as aeronaves de suporte, que são essenciais para o reabastecimento em voo e para o comando da operação. Tudo perfeitamente coreografado. E é aqui que essa operação se torna mais do que um simples ataque. Ela nos dá um vislumbre de uma nova era no campo de batalha. Essa citação do tenente-general David DePlula resume perfeitamente a mudança. Antigamente, uma missão complexa exigia um esquadrão inteiro. Hoje, uma única aeronave de quinta geração pode fazer tudo sozinha. Encontrar o alvo, rastrear, enganar e destruir. É um salto gigantesco em eficiência. Então, quais são as novas regras do jogo? Primeiro, sobrecarregar as defesas com enxames baratos. Segundo, atingir os objetivos sem precisar de um único soldado em campo. E terceiro, a guerra agora é digital, e destruir a percepção do inimigo é tão importante quanto destruir seus equipamentos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. O futuro da guerra, que parecia coisa de ficção científica, já chegou. É uma guerra invisível, conectada, onde a batalha pela informação decide o resultado. A questão que fica é o que acontece quando a vitória é alcançada num campo de batalha que a gente nem consegue ver.